Bom dia! Vamos meditar? Já faz bons dias que eu sinto desejo em falar de uma temática muito complexa, que eu não vou cometer o equívoco de dar diagnósticos, né? Eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga. Eu sou uma observadora da vida e uma autodidata. E uma serva do Senhor que teme a Deus. Essa temática é muito abrangente. Possivelmente vamos fazer esse vídeo em duas partes. A minha logística não ajuda, juntamente com o meu celular. Então, eu quero meditar hoje com vocês sobre o mal de todos os tempos, não do século. Como é clichê falar que a depressão é o mal do século. A depressão, ela conseguiu no século XX ter uma diagnose, não é? Porque ainda hoje, segundo a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, mais de 90% das pessoas que sofrem de depressão, elas não têm diagnóstico. Porque é uma enfermidade psíquica que ainda existe um cunho de preconceito muito grande, mas esse preconceito ele quadruplica quando se fala de povo de Deus, daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Porque existe arraigado entre nós uma cultura de ignorância, de estupidez extrema, que associam a uma enfermidade, principalmente essa que acomete a alma, porque é o psique, com uma fraqueza espiritual. E eu tenho andado discorrido a palavra de Deus em busca de personagens, pessoas que são extremamente usadas por Deus, pessoas de inteira comunhão, com uma vida idônea, irrepreensível, mas que foram acometidas desse mal, a depressão. Que vamos chegar a um período, assim como o câncer, que usam-se siglas, não é? Não é uma questão só de achar o nome feio, não. Acredito que tem muito de mistificação nisso. As pessoas chamam o CA, CA, e até os mais antigos que falávamos naquele tempo de Trancoso, as pessoas diziam aquela doença. Estamos vivendo algo assim, semelhantemente. Principalmente entre pessoas não bem resolvidas intelectualmente, pessoas que estão inseridas em meio a situações, e pessoas descolarizadas, pessoas de extremo fanatismo espiritual, em que tudo ela atribui apenas ao espírito. Somos tricotômicos: corpo, alma e espírito. E a depressão é uma doença que acomete a alma, e o que acomete a alma reverbera, ele traz sinais no corpo.
mas infelizmente a grande maioria, ela se resume à alma. Ela acha que nós a vivemos em espírito, em terra. Hoje eu quero meditar com você numa passagem em 1 Reis capítulo 19, é apenas um versículo. Eu escolhi a linguagem de hoje porque ela é perfeita. Fiz aqui alguns apanhados e vamos ler 1 Reis capítulo 19, versículo 4. E foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou. Sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega. Ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Amém? Essa passagem refere-se a Elias, um homem de Deus, inquestionavelmente. Em todas as ações, em todas as palavras, em todas as atitudes, Elias é um santo homem de Deus. Se absteve de tudo para dedicar-se unicamente ao seu ministério profético, à sua chamada. Um homem sisudo de palavras, um homem que foi chamado em seu tempo para enfrentar um casal de reis extremamente ferozes, bravos e sem temor a Deus. Elias, ele mostrou em cada ações que Deus era com ele. Diante de todo o povo israelita, ninguém havia mais dúvida sobre o ministério profético daquele homem. O homem fez cessar a chuva com o poder da sua palavra. Mais de 3 anos de seca. O homem fez também voltar a chover com o poder da sua palavra. O homem fez fogo do céu descer para afrontar e desafiar 850 profetas. 450 de Baal e 400 profetas de Acera, deuses trazidos pela rainha Jezabel. Ou seja, não havia nenhuma rasura no currículo de Elias. Não. Não havia o titubear das palavras, não havia dúvidas, inquestionavelmente. Elias ouvia a voz de Deus. Deus honrava cada passo de Elias. Mas observe, esse dado momento na vida daquele santo homem foi um momento crítico. Foi um momento avassalador. Ele estava sob uma pressão emocional, uma pressão psicológica de dar dó. Nesse exato instante, ele desafiou a rainha, porque simplesmente os 850 profetas que profetizavam ao bel prazer da rainha haviam sido assassinados a punho de espada pelo próprio Elias, em conjunto com a nação que ele incitou a tomar um posicionamento. A rainha mandou-lhe dizer: se em 24 horas depois daquele episódio ele também não estivesse morto, ela não era Jezabel. Ele sabia que aquela mulher era uma mulher também determinada nos seus intentos e nos seus propósitos.
Jezabel não era uma qualquer. Ela também foi chamada para seu tempo, para desafiar, para ser provocadora, para ser insinuadora, para pregoar a lascívia, a prostituição, a imoralidade sexual e espiritual, para causar o terror. Exatamente. E aquela mulher não estava brincando naquilo que ela mandou lhe dizer. Um homem que fez o fogo descer, que fez a chuva cessar, entrou numa situação de delicada posição. Ele foi dialogar com Deus. E essa passagem, esse único versículo que lemos, foi uma oração sincera do coração de Elias. Observe que ele disse, parte B do versículo 14, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Por 2 vezes ele fala sobre morte, o desejo de morte. Ele pede ao próprio Deus que tire a sua vida e dá-se a entender o seu desejo da morte. Teve vontade de morrer. Esse é o sinal mais extremo da depressão. A depressão ela se encontra em estágios leves, moderados e os mais graves, que era o caso aqui de Elias. Elias, ele desejou morrer, porque ele estava estafado emocionalmente. Ele chegou ao ápice, porque também chegamos ao ápice. Todo ser humano ele pode chegar ao seu limite, independente da sua comunhão com Deus ou não. Ele estava assoberbado. Ele estava a carregar um peso sobremodo absurdo. E desejou a morte. E comunicou isso a Deus. Com todas as palavras. Com todas as letras. Mais adiante, outro sinal da depressão. Ele diz, a última parte do versículo, linguagem de hoje. Eu sou um fracasso. O sentimento de inferioridade. O sentimento de se sentir em detrimento em relação à sua oponente. Ele não estava cheio de ousadia, de intrepidez e de coragem aqui não, hein? A mesma que lhe fez ousar diante do povo, desafiar, ser considerado um provocador, um perturbador, como Acabe lhe acusou. Porque as palavras dele causavam perturbação e furor diante daqueles a quem ele era contrário. Cadê a ousadia? Cadê a intrepidez? Cadê a coragem? Foi-se. E só restou um sentimento de fracasso, um sentimento de derrotismo, um sentimento de estar impotente. É difícil, mas é real. Nós não podemos cometer estupidez e equívocos e dizer palavras do tipo depressão é uma doença de fracos, como eu já ouvi. Inclusive pessoas intelectualizadas, pessoas cultas, mas estúpidas e ignorantes, tanto na Bíblia, que é o farol da humanidade, é a bússola segura, não é um livro, um almanaque espiritual, não.
A Bíblia é a referência para tudo, inclusive nas ciências geológica, arqueológica. É o mais antigo registro que há em toda a humanidade. Se chama Bíblia Sagrada. E aqui encontramos referência para tudo. Mas existem pessoas, tanto de cargos, altos cargos eclesiásticos, falando para nós, servos de Deus, quanto pessoas também secularmente. Pessoas que se acham com a capacidade de classificar pessoas e considerá-las fracas ou fortes por apresentarem esta ou aquela enfermidade. Depressão não é doença de fraco. Ao contrário, depressão é uma enfermidade de pessoas extremamente fortes, perfeccionistas, que gostam de dar para Deus o seu melhor. Eu vou dar uma pausa aqui para dizer que essa mensagem ela vai ter uma continuação, porque eu estou limitada de recursos e o meu celular ele dá um sinalzinho e ele acabou de dar um sinalzinho, e para que eu não termine essa mensagem sem fazer as considerações precisas, eu vou avisar vocês. Eu vou apenas, nessa primeira parte, dizer a vocês o que a expressão no literal quer dizer. Depressão. A depressão, ela vem de um termo grego. Essa passagem, este nome